Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia no livro de João. O capítulo é o 9, o versículo 1, que vai falar de uma cura, a cura de um cego de nascença. Esse é o capítulo 9 de João. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, inscrevam-se no canal, compartilhe os vídeos para que outras pessoas possam ver a palavra de Deus, a doutrina de Cristo sendo ensinada através de Cristo, e lida através de mim, para que vocês venham a abandonar a legião do mal, a legião de Satanás, para que vocês venham deixar as falsas igrejas, os falsos pastores gananciosos dos dias de hoje, que introduz dízimo e engana vocês com muitas mais outras coisas. Porque a verdadeira igreja é igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Está lá em Atos 20, 28, e os seus pregadores não lêem essa passagem para você, porque vocês levam a Bíblia para a igreja deles, mas nem sequer confere o que ele está pregando, não lê a história para saber se aquilo é verdadeiro. Por que eu estou falando isso? Porque o dízimo faz parte da tribo de Levi na lei de Moisés, e agora nós estamos na lei de Cristo. Na lei de Cristo não tem dízimo, é contribuição voluntária. Na lei de Cristo você pode descansar a hora que você quiser, e não no sábado, Na lei de Cristo você pode comer carne de porco, camarão, que você bem entender, porque Cristo tornou todos os alimentos puros, para os dias de hoje. Agora, as falsas igrejas, os falsos pastores, é quem prega essas mentiras para vocês acreditar. E essas pessoas, como a própria Bíblia diz, estão apartados de Cristo. Por quê? Eles não estão seguindo a lei de Cristo, está seguindo uma lei que ficou para trás, que foi cancelada, que era a lei da pedra, a lei que mata, a lei que era olho por olho, dente por dente, uma lei que não salva. A lei de Cristo é a que salva, a que dá a vida eterna. A lei de Moisés não dá isso. A lei de Moisés é uma lei material, a lei de Cristo é uma lei espiritual, a nova aliança, A nova aliança, a aliança velha, que era a lei de Moisés, ficou para trás desde João Batista. Quando João Batista é introduzido para pregar e apresentar a Cristo, a lei de Moisés parou ali, porque é uma lei falha. A própria Bíblia diz isso. Eu ainda vou ler isso para vocês, Então, me desculpem, não fiquem com raiva, mas é a verdade, É isso que eu quero dizer. Vou atender aqui um telefone, mas já parou a ligação, só fica para outra hora, tá? Vamos prosseguir. Capítulo 9 de João, a cura de um cego de nascença. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Jesus ia passando e viu um homem cego de nascença, E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Rabi, quem pecou, este cego ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus ia passando em um certo lugar, e tinha um cego à beira do caminho onde ele ia passando, e os seus discípulos perguntaram: Jesus, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Então veja bem essa passagem aqui. Deus, preste atenção, vou voltar para o início, que é a cura de um cego de nascença. Veja bem, Deus, Cristo é o poder de Deus, Deus enviou Cristo, está dando todo o seu poder para ele executar através de milagres, de cura, etc, etc.
e pregando a sua lei, a sua nova doutrina, o seu novo mandamento. Né? Porque a lei de Moisés já era, passou. Né? Então o que é que Deus faz no caminho que Jesus vai passando? Coloca um homem cego na beira do caminho, ninguém sabe quem ele é, ninguém sabe de onde ele veio, e ninguém sabe esse lugar onde Jesus está passando. Não está escrito aqui agora. Nesse momento não está escrito essa coisa. O que está escrito é que Jesus vai passando e vê um homem cego. Né? Jesus viu um homem cego. Vai passando e viu um homem cego. Ele não curou ele ainda. Cego de nascença. Quem colocou esse cego aí foi Deus o Pai, para que Cristo visse ele e os outros que iam seguindo Jesus, visse essa pessoa cega. E os discípulos perguntaram para Cristo: Jesus, quem pecou? Quem pecou? Este ou seus pais, para que ele nascesse cego? Está perguntando se aquele homem está cego porque ele pecou ou porque os pais dele pecou e ele nasceu cego, né? Uma dessas coisas. Os apóstolos estão perguntando a Jesus, né? Se a culpa é daquele que está cego, se ele ficou cego porque ele estava em pecado, ou porque os pais dele, quando gerou ele, estava em pecado e ele nasceu cego para castigar ele. Aí Jesus respondeu: nem ele pecou e nem o pai dele também pecou, mas foi assim. Por que foi assim? Porque Deus colocou ele ali, nesse momento, que Cristo vai passar ali, para Cristo ver esse cego e dar exemplo para os seus discípulos e para os que vai seguindo Cristo, né? Assim foi, mas foi assim para que se manifeste nesse cego as obras de Deus. Porque vai se manifestar as obras de Deus, porque Cristo vai curar esse cego. Por isso que Deus botou esse cego no caminho de Cristo, que vai passando com os seus discípulos e os outros. Né? E os seus discípulos dizem que quem pecou foi ele, por isso que ele está cego, foi por causa do pecado dele que ele cegou, ou foi por causa dos pecados do Pai? Cristo disse: nem uma coisa nem outra. Esse homem está aí para que se manifeste as obras de Deus, o poder de Deus, para que se manifeste o poder de Deus em mim, que eu vou curar ele. Né? Aí Cristo está dizendo: convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Então, eu estou deduzindo, vocês também devem deduzir da mesma forma que foi Deus quem plantou aquele cego lá na beira do caminho onde Cristo vai passando com os apóstolos e com mais alguém que vai seguindo ele, que ele vai andando, né? Deus colocou aquele homem lá cego. Os apóstolos, já que viram ele cego, perguntam a Cristo: quem foi que pecou? Foi ele para ficar cego? Ou foi o pai dele que estava pecado e quando fez ele nasceu cego? Cristo disse: nem uma coisa nem outra. Ele está aqui na beira do caminho para que possa se manifestar o poder de Deus em mim, né? Para que possa se manifestar o poder de Deus em mim, que vou passando agora, né? Não está dessa forma, mas a dedução é essa, para que vocês entendam melhor. Convém, Cristo está dizendo, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Qual é as obras? Que Cristo vá lá e cure esse cego. Por isso que Deus plantou ele ali na beira do caminho, né? Os discípulos perguntaram se a culpa era do cego, era do pai do cego. Cristo disse que não era nem de um nem de outro. Ele está ali que é para as obras de Deus ser manifesta, que é para Cristo curar ele. Então foi Deus quem colocou esse cego ali na beira do caminho para Cristo fazer esse milagre de curar a visão dele, né? Entenderam? É isso aí. Então, convém que eu faça as obras daquele que me enviou. Que obra é essa? Curar esse cego, né? Expulsar demônio, ressuscitar, dar vida eterna, tudo isso. É as obras que o pai dele mandou ele fazer aqui na terra quando ele enviou, né, para aqueles que ele deu. Quem é de Cristo, Deus deu a Cristo? O
povo israelita, que era rebelde, o povo da tribo de Judá, e todos os outros anciões que viviam com ele, e aqueles que querem seguir ele. Esse é o que foi dado a Cristo, mas só que eles não querem, vai matar Cristo, né? E agora Deus bota esse cego na beira do caminho para que se manifeste a obra de Deus em Cristo, que é curar esse cego, né? Enquanto eu estou no mundo, Cristo está no mundo, que é cheio de pecado nos dias de hoje, sou a luz do mundo. Cristo é a luz do mundo. Porque ele está falando, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Por quê? Ele é quem está dando luz ao pecador, ele é quem está dando instrução ao pecador para abandonar o pecado e vir para a luz. O pecado é treva, né? O pecado é treva. E as palavras de Deus que Cristo está pregando é a luz, é a vida eterna, é a salvação. Então, se você anda de farra, bebendo, se prostituindo, adulterando, mentindo, roubando, enganando, levantando falso, invejando, com muita ira, etc, vocês estão nas trevas, porque vocês estão na legião do mal, na legião de Satanás, né? Mas se vocês vierem para a legião de Deus, na doutrina de Cristo verdadeira, nos mandamentos de Cristo verdadeiro, com amor puro em seu coração, você está na luz, porque Cristo veio ensinar isso, porque Ele é a luz do mundo, Ele veio alumiar esse povo, tirar ele das trevas que está em pecado. Entenderam agora? Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego, né? E disse, vai, lava-te no tanque de Siloé, que era o tanque onde o povo ia se curar, né? Que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo, né? Então os vizinhos e aquele que dantes tinham visto que era cego, dizia, não é este aquele que estava sentado e mendigava, né? Porque ele era cego e ele vivia pedindo esmola. Uns diziam, é este, e outros diziam, parece-se com ele. Ele dizia, sou eu. O cego que era cego dizia, não, sou eu. Porque o povo, depois que ele voltou a enxergar, depois, né, que Cristo curou ele, aí o povo começou a dizer, é esse mesmo, ele está vendo. E o outro dizia, parece que é ele mesmo. E ele disse, não, sou eu. Disse-lhe, pois, como se te abriram os olhos? O povo perguntando. Ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo e untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levantaram, pois, os fariseus, o que dantes era cego, e era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar como vira, e ele lhe disse, põe lodo sobre os olhos, lavai-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado, né? Porque Cristo não guarda o sábado. A lei de Cristo não é para guardar sábado. A lei de Cristo era para o povo israelita, para a tribo de Levi, para os mandamentos da lei de Moisés. E hoje estamos na lei de Cristo. Na lei de Cristo você pode descansar o dia que você quiser. Não é no dia de sábado. Você pode guardar o dia que você quiser. Domingo, segunda, terça. Né? Então os fariseus que seguiam a lei de Moisés, né, está aqui já indignado porque Cristo fazia essa coisa no dia de sábado, por ia, né? Ele disse, então, esse homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tais sinais?
e havia dissensão entre eles, né? Eles combatiam entre si porque um acreditava e outro dizia que ele era de Satanás porque não estava seguindo a lei de Moisés. Cristo não seguia. Ele seguiu antes dele começar a pregar, porque ele era pequeno, estava com os pais, aí ele seguia a lei de Moisés antes, mas quando ele começou a introduzir a sua doutrina, ele não seguia mais a lei de Moisés, mas sim a lei que Deus deu para ele, né, falar para o povo, que é a lei de Cristo, que é uma nova doutrina, uma nova aliança. A lei de Moisés ficou para trás quando João Batista chegou para introduzir a Cristo. A lei de Moisés, a lei e os profetas só vigorou até João Batista, né? Então estamos hoje na lei de Cristo. Então esses fariseus aí, né, que abriu os olhos, né, e respondeu: que profeta é? Quem é profeta? Né? Respondeu: quem é profeta? Os judeus, porém, não creram que ele tivesse sido cego, né? E que agora visse, enquanto não chamaram os pais do que agora viram. E perguntaram-lhe, dizendo: é este o vosso filho, que vos dizei que ter nascido cego? Como, pois, vê agora? Perguntando, né, a ele. Os pais, né? Perguntando aos pais dele. Seus pais lhe responderam e disseram: sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Mas como agora vê, não sabemos ou quem lhe tinha aberto os olhos. Os pais dele não sabiam. Não sabemos, tem idade, perguntaram-lhe a ele mesmo, e ele falará por si mesmo. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porquanto já os judeus tinham resolvido que se alguém confessasse ser ele o Cristo, fosse expulso da sinagoga, né? Porque eles estavam na sinagoga pregando outras coisas, né? Eles estavam pregando ídolos, né? Ele não estava seguindo Moisés, mas os ídolos, né? Por isso que eles não quiseram falar, o pai dele não falou para não ser expulso da sinagoga. Por isso é que seus pais disseram: tem idade, pergunte mesmo a ele mesmo, né? Ele já é de maior, pergunta a ele. Os pais não falaram nada, mandou perguntar o que era cego. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, que ele, havendo eu sido cego, agora vejo. Então, esses fariseus, né, esses incrédulos que eram de Cristo, que eram de Deus, que não seguem mais a lei de Moisés, que estão na legião do mal, né, está dizendo que Cristo é um pecador, né? Tá dizendo, vou ler de novo. Chamaram, pois, pela segunda vez, porque tinha sido curado, né? O homem que tinha sido cego, né, que está curado agora, e disseram-lhe: dá glória a Deus, está dizendo a ele, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador, né? Respondeu ele, pois, o que tinha sido curado, e disse: olha, se é pecador, não sei. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei, é que, havendo eu sido cego, agora eu vejo. Isso é os fariseus lá no tempo que está falando com o que foi curado. Está dizendo que Cristo, né? Está dizendo que Cristo é um pecador. E está falando, por que ele está dizendo que é um pecador? Porque está na carne, como eles, né? Deus fez com que Cristo ficasse como eles, na carne, né? Cristo veio em espírito, Deus viu Maria, que era o recipiente, né, para transformar o espírito do Filho de Deus em carne, e transformou no ventre dela.
E ela deu, né? Deu à luz, né? Mas Cristo já existia. Né? Maria não é mãe de Cristo, é assim por se dizer, porque ele se tornou carne, aí o povo chama mãe. Né? Mas Cristo mesmo, o próprio, não chama Maria de mãe, nunca chamou. Né? Se tem esse relato, não está na Bíblia, de Cristo chamar a Maria que deu a luz dele de mãe. Nunca chamou, nunca chamou. Não consta na Bíblia. O povo é quem chama, mãe de Jesus. O povo. Mas Cristo mesmo, o próprio, não chama ela de mãe. Por que ele não chama ela de mãe? Porque ele já existia. Né? Porque ele já existia. Então, ele só foi apenas gerado carne em seu espírito para pregar a verdade da nova aliança, da nova doutrina, do novo mandamento, que o povo se rebelou contra Deus. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei que, havendo sido cego, agora vejo. E tornaram a dizer: que te fez ele? Como te abriu os olhos? Perguntando como é que Cristo fez. Né? Responderam: já vos disse, eu já disse, que ele fez lodo e passou na minha vista. E não ouviste, para que o quereis tornar a ouvir novamente? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? Né? Então o injuriaram e disseram: discípulo dele sejas tu. Nós, porém, somos discípulos de Moisés. Nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. O homem respondeu e disse-lhes: nisto, pois, está a maravilha, que vos não saibais de onde ele é, e contudo me abrisse os olhos. Esse povo aí, que sabe da lei de Moisés, conhece a lei de Moisés, mas eles não estão seguindo, eles conhecem, está lá no templo, mas não é para seguir a lei de Moisés, eles apenas conhecem, mas eles estão na legião do mal, né? Eles não querem acreditar que ele é filho de Deus, que ele é o Cristo. Por quê? Porque ele está na carne como ele, está fazendo os milagres, como Deus fazia através de Moisés, né? E agora vem um homem, né? Porque Moisés fazia através do cajado, o poder de Deus estava no cajado. Ele falava e o cajado executava. Mas aqui é Cristo mesmo, a carne que está fazendo essas maravilhas. Por isso que eles estão assim, dessa forma, né? Contudo, olha, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ele ouve. Então, desde o princípio do mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse os olhos a um cego de nascença. Se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Responderam eles e disseram: tu és nascido todo em pecado. Está falando para Cristo porque ele está como ele, né? Na carne. Né? Deus mandou para ele se tornar carne como eles, para o povo acreditar como eles na carne. Né? O propósito de Deus enviar Cristo é para que o povo na carne acredite em Deus. Né? Acredite em Deus. O povo que tem carne acredita em Deus espiritualmente. Né? Porque na lei de Moisés, né, não era espiritualmente as coisas que aconteciam, não. Né? E era também, tinha coisa espiritualmente que acontecia. Mas era como se fosse, na lei de Moisés acontecia, como se fosse uma mágica, né? Era como se fosse uma mágica. Aqui não, Cristo está fazendo, não é como mágica não, ele está dizendo aconteça e acontece, ele pega uma coisa e faz, né? Ali, na visão de todos. Né? No cajado de Moisés, o cajado de Moisés era quem fazia as coisas.
Aqui não, aqui é na carne mesmo. A carne é quem está praticando os milagres que Deus deu para fazer. Pregando a verdadeira palavra, a doutrina, a lei, para que o povo crê na palavra, né? Mas aí o povo não quer crer, né? Aí se este não fosse de Deus, nada poderia fazer. Estão respondendo. Responderam eles, Cristo falou, né? E eles disseram, tu és nascido em pecado, porque ele nasceu de uma mulher, né? Que Deus botou para nascer do ventre de uma mulher normal, para que o povo acreditasse na carne, na palavra da carne, que é a palavra de Deus, né? Porque se fosse feito em espírito, aí eles não acreditariam em espírito, vai acreditar na carne, né? Mas as palavras é de Deus, e essas palavras são espírito e são verdade, né? Para eles acreditar, né? Então eles têm que acreditar. Por quê? Porque Deus enviou Cristo na carne. Por quê? Carne com carne, homem. Porque esse próprio povo está acreditando no homem. Eles deixaram de acreditar na palavra que foi escrita por Moisés, né? Presta atenção. O povo israelita, as tribos, os gentios, todos eles, se passaram a acreditar na palavra do homem e não na palavra de Deus. Por isso que Deus enviou Cristo, para que esse povo deixasse essa palavra que eles estão acreditando e viesse nessa palavra, acreditar nessa palavra que Cristo está dando. Estão entendendo o ponto de vista? Vocês estão entendendo? Esse povo que era a herança de Deus, que era o povo israelita, o povo de Judá e as outras tribos e muitos outros, e os gentios que estavam com ele, passaram, não todos, 90%, passaram a acreditar na palavra do homem. Por isso que Deus disse, maldito o homem que confia no homem. Então, eles passaram a confiar na palavra do homem e não na palavra de Deus. E por isso abandonaram o templo, a lei de Moisés, e foram para os outros templos e para a legião do mal. Estão entendendo, né? Por isso que Deus enviou para resgatar eles desse povo. Agora, só que Deus fez o quê? Eu vou transformar meu filho, que é espiritual, em carne como eles, para eles acreditar no homem. Eles estão acreditando no homem, na palavra do homem, e abandonaram a palavra de Deus que estava escrita na lei de Moisés, né? Eles abandonaram essa palavra e acreditaram na palavra do homem. Está lá em Isaías, maldito o homem confia no homem, na palavra do homem, né? Então, por isso, eles passaram a acreditar na palavra do homem e não na palavra de Deus. Deus envia seu filho para transformar em carne como eles, para falar como eles, como ele acreditou na palavra da decisão que ele foi para a legião do mal. Deus está enviando seu filho para falar como homem também, na boca, para eles acreditarem na palavra de Deus que sai da boca do homem também. Está entendendo? Porque eles acreditaram na palavra de Satanás que sai da boca do homem, da legião do mal, claro. Mas a legião de Deus, Deus está mandando seu filho para acreditar na palavra do homem. Por isso que Cristo se refere, filho do homem, que é para o povo que está desviado, o povo de Deus, os israelitas e os outros, acreditar também na palavra do homem, que é Cristo, só que é a palavra de Deus. Ele vai falar como homem para esse povo acreditar, sendo a palavra de Deus, sendo a execução da palavra de Deus para eles acreditar. Só que eles, como estão cauterizados na palavra da legião do mal que o homem plantou na mente dele, eles não querem aceitar a palavra do homem de Deus, que é seu filho, que se tornou carne. Vocês estão entendendo o meu ponto de vista? É isso, né? O povo que Deus deu a Cristo para resgatar, que é esse povo rebelde, que não aceitou a demonstração de Deus antigamente, através dos profetas, né? Mataram os profetas, fizeram um bocado de coisa, por não aceitar o que Deus mandou falar para eles, não conseguiram. Por isso que Deus pegou seu filho em espírito para entrar no ventre de Maria, se tornar carne,
ficar igual a eles, para ver se ele acreditava na palavra do homem. Porque sempre Cristo está dizendo, filho do homem, né? Porque eles que ficaram rebeldes, acreditaram na palavra do homem e não na palavra de Deus, que estava escrita na lei de Moisés. Estão entendendo agora? Por isso, aí Cristo vindo, se tornando carne como ele, falando, boca a boca, né? Deus pensava que eles iam aceitar essa palavra de Deus. Só que não vão aceitar, porque a mente dele está voltada para a legião do mal, para a palavra do homem do mal. A palavra do homem do mal, que é da legião do mal, da legião de Satanás, nesse tempo aqui. E a palavra de Deus que está saindo também da boca de um homem como eles não estão acreditando, porque eles já estão cauterizados do lado de Satanás. Por isso que vai matar Cristo. Não vai aceitar a sua pregação. Por isso, Jesus ouviu que tinha expulsado e encontrando, disse-lhe, crês tu no Filho de Deus? Ele respondeu e disse, quem é ele, Senhor, para que nele creia? Perguntou a Jesus, quem é ele para nele crer? E Jesus lhe disse, tu já o tens visto e é aquele que fala contigo. E disse, creio, Senhor, e adorou. E disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Então, Deus, e Cristo está dizendo aqui que veio através de seu Pai, que ele mandou, veio para este mundo para juízo, para julgar esse povo que está na legião do mal e pegar os que não julgar os que estão na legião do mal, para que possa vir, né? Esse que ele veio ser juízo é os que abandonaram Deus, né? A fim de que os que não vejam. Por que ele está falando dessa forma? Porque esse povo já viram a palavra de Deus que eles seguiram. Eles se bandearam para a legião do mal, né? Então, Cristo veio dar esse julgamento a eles para que eles vejam o quê? Vejam a verdade, né? Para que vejam. Vejam o quê? A doutrina de Cristo, os mandamentos, os milagres, tudo que Cristo está fazendo através do poder de Deus, né? Para que eles vejam, porque ele está julgando eles por isso, porque eles não querem ver, né? E os que vê, né? Tem muitos que estão vendo aí o que Cristo está fazendo e são cegos, eles estão vendo, mas não querem acreditar, então eles são cegos, né? E os que vê sejam cegos, porque estão vendo, não estão crendo, vão ser cegos, né? Aquele dos fariseus que estava com ele, ouvindo isto, disseram-lhe, também nós somos cegos, né? Perguntou ele, também nós os fariseus, né? Porque via a palavra de Deus. E agora está vendo, estão cegos, não querem acreditar. Disse-lhe Jesus, se fosse cego, não tereis pecado, se fosse cego. Por que ele está dizendo isso? Porque eles viram os mandamentos de Deus. Eles viram a lei de Moisés. Eles agora estão cegos porque viram, né? E descreram e estão na legião do mal, crendo em outras coisas. E agora eles estão cegos, né? Aí eles estão dizendo, os fariseus que estavam com ele ouvindo isso, disseram, também nós somos cegos? E Cristo disse, Jesus disse, olha, se fosse cego, não teria pecado, se ele fosse cego. Não teria pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Por quê? Ele está vendo a salvação e não quer. Então eles são cegos por ver a salvação e não aceitar, né? Então eles vão permanecer em pecado. Então eles são cegos por não aceitar a doutrina que Cristo está dando a eles, né?
por conta do pecado, né? Mude o capítulo agora para João 10. João 10. Muda o capítulo de 9 para João 10. Que vai falar Jesus, o bom pastor. Jesus é o nosso pastor para os dias de hoje. Não é os pastores falsificados de hoje nas falsas igrejas. O nosso pastor é Jesus Cristo. Nosso pastor é Jesus Cristo. O que se intitula pastor, aquele que fez teologia diabólica, pegou o seu diploma, aquilo ali é pastor de Satanás, que criou a sua própria igreja, que está pregando doutrina dele, mandamento dele, né? Infligindo a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo e criando sua falsa igreja. Esses são pastores de Satanás, mas eles vão replicar de outra forma. Eles vão dizer, não, mas está na Bíblia que Deus deu um como apóstolo, como mestre, como pastor. E é aí onde eles se perdem em falar essa. Eu tenho um irmão que é pastor de uma assembleia. Eu já falei esse versículo para ele, só que ele não quer acreditar, né? Ele se intitula pastor também, né? Ele se intitula pastor. E eu disse a ele, olha, ele disse para mim, você está dizendo que eu sou pastor falsificado? E como está na Bíblia que devemos ser pastor? Aí ele veio. Deus não deu um como mestre, como apóstolo, como pastor, mas ele não entende a palavra como. Nesse versículo, ele não entende a palavra como. Ele não entende essa palavra. Quando Deus está dizendo Deus deu como, é como se fosse um pastor, é como se fosse um apóstolo, é como se fosse um mestre, um professor, está entendendo? É como se fosse, não com título, porque esse título pertence a Jesus Cristo, está entendendo? Ninguém deve se intitular pastor. Nós devemos se intitular irmão. Eu vou ler isso para vocês ainda. Irmão Paulo, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo diz, não, eu sou o apóstolo Paulo. Vocês já viram o apóstolo Paulo fazer isso? Vocês já viram os outros apóstolos chamar o apóstolo Paulo de apóstolo? Não, é irmão Paulo, irmão Pedro, irmão João. Eles são tratados dessa forma, mesmo eles tendo o título de apóstolo, que Deus deu, foi Deus quem deu a ele o título de apóstolo. Apóstolo Pedro, apóstolo João, né? Paulo. Mas eu vou ler isso para você aí mais na frente. Mas todos são chamados de irmão. Ninguém se intitula não, nem apóstolo, nem pastor, nem bispo, nem nada. Nenhum deles se intitula isso. Nem o próprio Jesus. Agora aqui está dizendo, Jesus é o bom pastor. Ele é quem é o nosso pastor. Através de quê? Das suas doutrinas, dos seus mandamentos. Eu leio, eu não sou o pastor. Eu sou o irmão Antônio. Eu estou lendo o que o pastor está mandando falar, que é Cristo. Entenderam? Então vamos lá. Abra sua Bíblia em João 10. Jesus é o bom pastor. Vamos ler. Na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, este é ladrão e salteador. O que é que Cristo está dizendo com isso? Está falando dos falsos pastores, né? Está falando dos falsos pastores, que eles estão entrando não pela porta do aprisco. Quem é a porta do aprisco das ovelhas? Quem é a porta dos apriscos das ovelhas? Jesus Cristo.
Deus é a porta dos apriscos das ovelhas. Cristo é a porta dos apriscos das ovelhas. Mas tem gente que está entrando por outra porta, pela porta de Satanás. Está entrando pela porta de Satanás. Quem são essas pessoas que estão entrando por outra parte, que é a porta de Satanás? Os que estão na legião do mal, os que estão nas falsas igrejas, os que criam as falsas igrejas, pensando que Cristo está ali, a verdadeira porta é Cristo que está ali, dentro da falsa igreja, do falso pastor, do falso pregador. Essa porta é a porta de Satanás, é outra parte por onde eles estão entrando, e não pela verdadeira porta das ovelhas, que é Jesus Cristo. Entenderam? É isso. Então, esse que está entrando é ladrão e salteador. Por quê? Esse povo faz teologia diabólica para enganar o povo, para roubar a consciência do povo. Então, eles são ladrões que estão roubando a consciência dos inocentes, introduzindo o dízimo, campanhas, congresso, jejum para tirar mais dinheiro, Santa Ceia, que não é Santa Ceia, é Ceia do Senhor, para arrecadar mais. A Ceia do Senhor é de ano em ano, ele faz toda semana, para poder os irmãos trazer mais dinheiro, e etc, e etc. Então essas pessoas que fazem isso dentro das falsas igrejas são ladrões e salteadores da palavra, da doutrina e dos mandamentos de Cristo, de Deus. Não fique com raiva de mim não, meu povo. Não pense que eu estou querendo ofender vocês. Não estou querendo ofender vocês. Mas vocês que se querem salvação, se querem vida eterna, siga, obedeça o que Cristo está ensinando. Não vão fazer teologia diabólica, que a Bíblia, vamos estudar a Bíblia para achar um meio de enganar o povo, que é isso que esse povo faz, Eles vão catar na Bíblia versículos interessantes para enganar o povo. Eu estou lendo a Bíblia do jeito que ela é aqui. E todo cristão verdadeiro tem que ler dessa forma. Ler o versículo, pronto, aqui é o capítulo 10 de João. Eu vou ter que ler o capítulo 10 de João, toda a sequência, todos os versículos, para entender o que significa aquela passagem, Mas os falsos pastores, ele faz teologia diabólica e ele faz o seguinte: ele lê um versículo aqui. Eu já fui recriminar um da testemunha de Jeová, dizer a ele que não era para guardar o sábado, não, falar sobre a comida purificada que Cristo purificou. Aí ele fez, não, mas tem um contexto desse versículo, Todo que estuda teologia diabólica, eles leem um versículo e diz que tem um contexto. O contexto é uma coisa contrária àquilo que está sendo lido. Vocês não estão entendendo. Contexto é coisa contrária àquilo que está escrito. Chama-se contexto. Eu estou lendo um texto. Vamos ver aqui. Olha. Cristo está dizendo. Cristo está falando. Na verdade, presta atenção para que vocês entendam a suposição do que é um contexto. Está entendendo? Vamos ler. Na verdade, Cristo falando, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, que é Cristo, Cristo é a porta dos apriscos das ovelhas, porque ele é o pastor das ovelhas. Quem é as ovelhas? Nós que estamos dentro da verdadeira igreja, E ele é o nosso bom pastor, certo? Aí ele está dizendo, aquele que não entra pela porta dos apriscos das ovelhas e sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aí vem o pastor, que essa parte aqui está falando para os falsos pastores, para os falsos irmãos que estão dentro da igreja diabólica, da igreja falsificada. Aí ele vai inventar o quê? Não, vai ter um contexto dessa palavra. Cristo
está falando isso, não é para nós dentro da igreja, não, é para aqueles que não querem. Aí eles vão lá procurar. Eles começam a escolher um versículo, né, para contradizer aquilo que Cristo está mandando, para contradizer. O contexto de um versículo, minha gente, é contrário. Por isso que quando eu falei para um adventista, dizendo que Cristo purificou todos os alimentos, ele não leu esse versículo para mim. Ele não leu, nem me mostrou. Mas ele disse, você está falando isso, mas tem que ver o contexto disso aqui. Tem que ver o contexto desse versículo. Quer dizer, eles acham que tem uma palavra contrária à palavra de Cristo, que é contrário àquilo que ele falou. Como é que pode um negócio desse? Se Cristo purificou todos os alimentos, que faz esses alimentos que ele não deveria comer, fazia parte da lei de Moisés. A lei de Moisés foi excluída, ficou para trás, só vigorou até João Batista. Ela não serve para os cristãos de hoje, né? Aí você vai dizer para um adventista que Cristo purificou todos os alimentos, aí ele diz, não, tem um contexto, que é uma coisa, um versículo contrário à palavra própria de Cristo. Cristo vai falar que eu não devo comer pouco, e depois tem um contexto que eu devo comer pouco, né? Então, ele está tornando contrário, o contexto é esse. O contexto, veja só, Deus, quando deu a lei de Moisés, ele proibiu de comer carne de porco. Mas para quem era isso? Para a tribo de Levi, que cuidava do povo israelita. Isso era a lei de Moisés, né? Que era proibido comer porco. Eles lá, né? Eles lá. Cristo vem, agora está, não é o contexto, é o texto puro, que é quando Cristo purifica todos os alimentos. O contexto está na lei de Moisés, que é contra. O contexto não está na lei de Cristo. O contexto está na lei de Moisés, que Deus proibiu de comer pouco, e Cristo está dizendo que se pode comer. Na lei de Moisés está dizendo que guarda o sábado, na lei de Cristo está dizendo que você não deve guardar sábado para descanso. Você deve descansar a hora que você quiser. Não é diferente? Muito diferente, né? Na lei de Moisés, você tem que pegar a mulher do próximo para ser adultério. Na lei de Moisés, você tem que pegar a mulher do próximo, como eu li anteriormente, a mulher que foi pegada em adultério, no vídeo anterior. Foi pegada e levada para Jesus. E Jesus disse, vocês querem que na lei de Moisés era apedrejada até a morte. Aí Cristo vendo que todos eles eram pecadores também, disse, se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra, e saiu de fininho todos eles. Só ficou Cristo e a mulher que estava botando gaia no marido, né? Na lei de Cristo é diferente da lei de Moisés. Na lei de Moisés era assim mesmo, morria apedrejada. Mas os fariseus, como queria incriminar Cristo, né? Esse povo que seguia a lei de Moisés, que estava na legião do mal, ele sabe da lei de Moisés, mas queria incriminar Cristo, por isso que levaram essa mulher lá, que estava botando gaia no marido, né? Porque ele seguia a lei de Moisés, sabia da lei de Moisés. Mas como Cristo está pegando a sua nova aliança, a sua nova lei, que é diferente da lei de Moisés, aí ele disse, se você não tem pecado, pode apedrejar ela. Mas todo mundo tinha pecado, que eles é o que mais adulterava, né? Se prostituía, bebia, farrava, né? Mentia, roubava, julgava erroneamente. Aí, como é que eles podiam apedrejar ela? Não, né? Na lei de Cristo, na lei de Moisés, a mulher tem que botar gaia, tem que pegar outro homem, botar gaia no marido. Na lei de Cristo, a gaia é considerada, sabe como? Quando uma mulher só olhar para um homem para cobiçar, você já está botando gaia, você já está adulterando para Deus. Só em você olhar e dizer, poxa, que homem gostoso, eu vou tentar falar com ele, quem sabe ele fica comigo. Você já cometeu adultério, você já botou gaia. Da mesma forma é o homem. O homem olha para uma mulher, vê uma mulher bonita e diz, poxa, vou chegar junto. Você já cometeu adultério, você já botou gaia para Deus. Mas na lei de Moisés você tinha que pegar a mulher, né? Na lei de Moisés você tinha que matar uma pessoa para você ser réu. Na lei de Cristo você tem que
pensar em matar uma pessoa, Deus está vendo lá. Você nem imagina isso, né? Você só em pensar em matar uma pessoa, você já matou, meu velho, para Deus. Você já é réu, né? Quão ampla é a doutrina de Cristo para os dias de hoje, muito diferente da lei de Moisés. E etc, e etc, e etc. Qual é o primeiro mandamento da lei de Cristo? É ter amor ao próximo, sincero, sem nenhum tiquinho assim, né, diferente do verdadeiro amor, né? Esse é o primeiro mandamento. Perdoar o seu inimigo, fazer o bem ao seu inimigo. É difícil essas coisas, essa doutrina de Cristo é mais difícil, mas é assim que Deus quer. Deus quer que sejamos criancinhas para o reino de Deus, criancinhas. E para sermos criancinhas, devemos abdicar de toda a maldade que leva a pecar e seguir em obediência a Deus. Por isso que Adão e Eva foram mortos para Deus, porque eles desobedeceram. E a morte para Deus é a desobediência. Se Deus está dizendo, olha, não beba, você não deve beber. Não ande nas farras por aí para botar gaia nas suas mulheres. Na Bíblia está escrito, não faça isso. E você faz, é desobediência a Deus. Deus está dizendo, não minta, porque o diabo é o pai da mentira. Você mente, está desobedecendo a Deus. Não vá se prostituir, você está desobedecendo. Então você está morrendo para Deus. Não seja lésbica, não seja lésbica. Mas você quer ser, está desobedecendo a Deus. Então você está sendo morta para Deus. Não seja gay. Não seja gay, mesmo que você venha com esse aspecto. Mas você é homem. Você tem aquele negócio lá de homem, né? Mas se você tem o conhecimento da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo que são dados por Deus através de Cristo para nós, você não deve executar, mesmo você tendo a vozinha de mulher, mas não execute o seu ser de viado. Não execute o seu ser de sapatão, porque você está desobedecendo a Deus e você será morta. Que morte é essa? É a carne? Não, é a morte espiritual. Você não terá vida eterna. Eu estou julgando você? Não estou julgando você. Você quer ficar com raiva de mim? Fique. Mas eu não estou julgando você. É a palavra de Deus quem o julga. Deus disse lá na lei de Moisés. Na lei de Moisés, você roubava, quando era pego, você tinha que devolver em dobro, né? Na lei de Cristo é diferente. Você não pode nem pensar porque você já roubou, né? E etc, né? Então, devemos ser como criancinha para obter a salvação. Abandonar e seguir a doutrina de Cristo verdadeira, não doutrina de homens. Mandamento de Cristo verdadeiro, não mandamento de homem. Seguir a única igreja. Só existe uma igreja verdadeira. Só existe um só pastor para nós. É Cristo, pastor, a igreja, né? Que é a igreja de Deus. Única, só existe uma única igreja. Igreja de Deus, que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Nenhum pastor, nenhum padre, ninguém, nenhum bispo, nenhum sacerdote que tem por aí, nenhum apóstolo que tem por aí vai ler esse versículo para você. Atos 20, 28. Por que ele não vai ler isso para você? Porque se ele ler, você vai imediatamente vai dizer, você vai pensar que está numa igreja falsa, criada pelo homem, não pelo Pai, que é Deus, né? Imediatamente você vai distinguir essa coisa quando você lê Atos 20 e 28, né? 1 Coríntios 1:1, que é falando de Paulo, quando chegava na igreja de Deus e bagunçava, metia o pau nas pessoas, quebrava, mas depois
Deus escolheu ele que bagunçava dentro da igreja de Deus para ser apóstolo. Leia lá, 2 Coríntios 1:1 e veja isso. O que é que está escrito lá? Se está escrito Igreja Católica, Igreja Universal, Igreja Assembleia de Deus, onde Paulo judiava com o povo lá, se era a Igreja Católica, se era a Igreja Assembleia de Deus fulana de tal, ciclana de tal, se era a Igreja Universal, se era do poder de Deus, se era batista, se era adventista, se era etc. Se era, leia lá para ver se é. Então todos vocês que estão nessa igreja que o homem fundou, vocês estão na igreja de Satanás. Os pastores de vocês também são de Satanás. Me desculpa a expressão, eu não quero ofender vocês, né? Não quero julgar vocês. Ah, mas lá está pregando a palavra de Deus com mentira. Satanás é o pai da mentira. Dentro da palavra de Deus não pode existir mentira. Não pode existir pregação mentirosa. Tá? Ah, o dízimo está na Bíblia. Mas para quem era o dízimo? Para os cristãos? Hoje não. Hoje é 2 Coríntios 9:7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração. Né? Cada um contribua segundo propôs no coração. Não com tristeza. Você não pode estar triste. Você não pode estar com o coração cheio de mágoa. Você não pode estar intrigado de ninguém, né? Você não pode estar pensando mal de ninguém. Você não pode estar com inveja de ninguém, né? Se você tiver com essas coisas e for contribuir para a igreja de Deus, você é nada. Primeiramente você tem que abandonar inveja, contenda, ira, tudo. Você tem que dar uma oferta pura. É para Deus? Não. É para Deus de outra forma, porque Deus não quer dinheiro. Mas por que é para Deus? Para alimentar um que está com fome, para dar um remédio de um que está doente, né? Para pagar uma água, comprar um bujão. O dinheiro da igreja de Deus é para isso. A contribuição da igreja de Deus é para isso, né? Apesar que todo o dinheiro vai para um lugar só. Mas os obreiros, quando tem um irmão precisando, se comunica com o obreiro sem ninguém saber, sem ninguém perceber que aquele irmão está precisando. Ele vai para o obreiro se prontifica em ajudar com a contribuição dos membros, que é para isso, né? E o obreiro vai ajudar essa pessoa e ninguém nem sabe que essa pessoa recebeu ajuda da igreja. Só se ela espalhar para outro. Mas se ela não espalhar, ninguém saberá que foi ajudada pela contribuição da igreja, né? Que isso é meio impossível de saber, de que ela não faça. Ah, não, eu falei com o obreiro, chegar um irmão mais chegado assim, vai falar, não, o irmão me ajudou, né? Foi com a contribuição da igreja que nós damos. Aí a cada dia, essa contribuição vai, sem ser dízimo, sem ser propósito, sem ser campanha, e sem ser Santa Ceia, para dar mais, e etc, sem vender nada, né? Estão entendendo, né? É isso que acontece dentro da verdadeira igreja, né? Que Cristo adquiriu com o seu próprio. Então ele está dizendo, na verdade, vos digo que aquele que não entra pela porta do aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Esses são os falsos pastores e as falsas igrejas, e os falsos irmãos que estão seguindo a falsas igrejas e os falsos pastores. Batiza, não serve. Batismo na católica, não serve. Batismo nessa igreja falsa também não serve, porque não é de Deus, mas de Satanás. Eles estão enganando você. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A porta que esse pastor entra é a porta de Deus, né? E as ovelhas entram também pela essa porta do pastor. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz, a voz do pastor, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz, né, para fora. E quando tira para fora, as suas ovelhas vai adiante delas, né? Adiante dele, e as ovelhas o seguem porque conhece a sua voz, a voz do pastor verdadeiro, que é Cristo.
mas de modo nenhum seguirão o estranho, né? Aquele que recebe a verdadeira doutrina, o verdadeiro mandamento da doutrina de Cristo, que está dentro da verdadeira igreja, este não sairá mais, só se ele for capturado por Satanás. Mas se ele voltar para a legião de Deus verdadeira, né, ele não vai seguir o estranho como esse povo. Cristo está falando para esse povo aí, que eles deixaram de seguir a Deus, né, estão seguindo o povo estranho, com outras coisas, né? Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugiram dele porque não conhece a voz dos estranhos, né? Mas esse povo que Cristo veio resgatar, que seguia a voz de Deus, eles passaram a seguir a voz dos estranhos, a voz do homem e não a voz de Deus. Por isso que se perderam e estão na legião do mal e Cristo não vai conseguir resgatá-lo. Cristo está falando isso para ele, para ver se ele se orienta e volta para a legião de Deus. Jesus disse, esta parábola, né, que eles não estão nem entendendo, isso é uma parábola, né, que é para esse povo israelita, povo para as tribos, né, que eles estão entrando por outra porta. Deixaram a porta de Deus, né, e estão entrando na porta errada, na porta dos ídolos, dos falsos templos, como nos dias de hoje, né? Porque, mas de modo nenhum seguirão o estranho, né? Porque estão seguindo estranho, um povo disseram. Esse povo que era de Deus, esses outros da legião do mal, da legião de Satanás, chegaram para ele, olha, vamos fazer dessa forma, porque vocês vão enriquecer, a gente vai fazer novos templos, vocês vão pegar o dízimo do povo, vocês vão fazer fazenda para vocês, porque vocês vão deixar de alimentar as viúvas, os órfãos e os verdadeiros sacerdotes, e ficamos com essa coisa para nós. E aí a gente vai ficar rico, né? Foi isso que aconteceu. Eles seguiram a voz do estranho e não a voz de Deus que estava na lei de Moisés, como Cristo está relatando aqui. Isso ele está falando, isso é uma parábola, né? Eles não estão nem entendendo o que é que significa isso. Eu estou entendendo porque isso aqui está falando para o povo israelita, as tribos, né? Que eles seguiram a voz dos estranhos e não a voz de Deus que estava na lei de Moisés. E Jesus está falando essas coisas para ele, porque Cristo está introduzindo a sua nova lei e ele não quer seguir a voz de Deus, a voz de Cristo. Quer continuar seguindo a voz dos estranhos, que são o povo da legião do mal, da legião de Satanás, né? Disse-lhe Jesus essa parábola, mas eles não entenderam o que era que ele disse, né? Eu entendi sim. Ele está falando com o povo que veio resgatar, aquele que Deus deu a ele para resgatar. Só que eles não querem, estão nem aí, né? Tornou, pois, Jesus a dizer, em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas, né? Como eu falei, né? Eu sou a porta, né? Cristo é a porta da igreja de Deus. Aquele que crê na sua verdadeira doutrina, no seu verdadeiro mandamento e obedece, esse está entrando pela porta das ovelhas, né? E ele é o aprisco e não a outra parte. A outra parte é essa parte onde eles estão, as igrejas falsas, os falsos pastores, né? Igreja de ídolo, de que agora chama-se de santo, de santa, né? Então é isso que Cristo está falando para eles, né? E eles não entendem. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, né? Por que Cristo está falando isso? Porque Cristo agora aí, ele é o único pastor, ele é o verdadeiro pastor para aquele que vai seguir a sua doutrina e os seus mandamentos que Deus está mandando através de Cristo. Esses que estão vindo antes dele aí, que são ladrões e salteadores, porque Cristo está dizendo, esses que vêm antes de mim são ladrões e salteadores. Esse povo aí que ele está falando, são povo que eram de Deus. Era o povo que seguia a doutrina de Cristo, de Deus, de Moisés, né?
Era o povo que seguia a lei de Moisés. Era o povo que resgatava o dízimo do povo. Mas por que Cristo está chamando ele de ladrões e salteadores? Esses que vieram antes de Cristo. Por quê? Você vê que Isaías está chamando esse povo aí de cães gulosos. Isaías chama esse povo que Cristo está chamando de ladrões e salteadores de cães gulosos. Por que Isaías chamou ele de cães gulosos? Porque eles estão pegando tudo que o povo levava, que era para a casa de Deus, e está ficando para eles. Né? Eles cresceram o olho. Os homens botaram na cabeça dele a palavra do homem e não a de Deus, né? Que é isso que está sendo relatado aqui. Eles foram através da palavra do homem, né? E eles acreditaram não, rapaz, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai criar igreja, criar templo, a gente bota o nome de Deus e de ídolo, e esse povo que era de nós, que a gente conhece, todos eles, já são cauterizados nos ídolos. Então a gente chama eles para lá, para esses templos dos ídolos, coloca os nomes dos deuses lá, e a gente pega os dízimos deles próprios para nós. Foi isso que eles estão fazendo. Eles estão roubando, né, os dízimos do povo, que Malaquias fala isso para eles. Né? Eles criaram templos de ídolo, né, e estão pegando o dízimo do povo, as ofertas, em vez de alimentar as viúvas, os órfãos, os estrangeiros que estão entre eles, e os sacerdotes verdadeiros, os anciãos. Não, eles não estão fazendo isso. Eles estão pegando o dízimo que esse povo dá e ficando para eles. Eles não estão ajudando mais ninguém. Eles estão roubando. Por isso que Cristo está chamando eles de ladrões e salteadores. E Isaías 56 chama eles de pastores gulosos, que nada compreendem. Deus envia Malaquias para esse povo aqui, e Malaquias diz, e ele ainda diz, em que nós roubamos? Aí Malaquias diz, nos dízimos e nas ofertas. Que é isso que eles estão fazendo aqui, ladrões e salteadores do povo, né? Porque eles criaram seus templos para pegar essas coisas, os dízimos do povo, as ofertas, etc, etc. Por isso que Cristo está dizendo, todos estes pastores que vieram antes de mim, que fundaram suas igrejas, são ladrões e salteadores, né? Porque estão enganando o povo. Entenderam? Por isso que ele está dizendo. Então, todos esses, quanto vieram antes de mim, são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. De quem Cristo está falando dessas ovelhas que não ouviram? Porque esses eram ovelhas de Deus. Mas essas ovelhas que não ouviram são os 10%. São os 10% que continuaram seguindo os mandamentos de Deus na lei de Moisés e que agora estão seguindo Cristo e aceitando a sua doutrina. São bem pouquinha gente, né? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, a matar, a destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Porque esse povo aí, esse povo que eram de Deus, que se passaram para a legião do mal, eles estão roubando, eles estão matando, eles estão enganando, eles estão destruindo tudo que o povo tem, porque está pegando para si. Né? Mas a doutrina de Cristo, o mandamento de Cristo é diferente. Cristo está dizendo, eu vim para que tenha vida. A doutrina de Cristo não é para bens materiais, não é para esses negócios, não é para esses dízimos aí, que esse povo está roubando para bem. Estão matando até as pessoas para ficar com o que elas têm, para roubar o que elas têm. Mas Cristo não. E esse povo que faz essas coisas aí, era o povo de Deus, era o povo que seguia a lei de Moisés. Mas eles estão do outro lado, na legião do mal. Aí Cristo está dizendo que eu não vim roubar, não vim matar, não vim fazer nada. Só vocês que estão fazendo isso, que era meu, que foi o povo que Deus deu a Cristo para resgatá-lo, para doutriná-lo, e ele não quer. Aí Cristo está dizendo, eu vim para que tenham vida e tenha com abundância, né?
Eu sou um bom pastor. O pastor dá a sua vida pelas ovelhas, mas os pastores desse tempo aí tá roubando, né? Tá roubando as ovelhas. Ele está roubando as ovelhas, né? Ele está roubando. Os pastores dessa época que veio antes de Cristo estão roubando, estão matando, estão tomando as coisas do povo. Aí Cristo está dizendo para esses pastores, Cristo está falando para esses pastores que fazem essas coisas. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá as suas vidas pelas ovelhas, mas esses pastores aí estão matando as ovelhas. É o contrário, né? Esses pastores que veio antes de Cristo, que eram da lei de Moisés e agora estão na legião do mal, que criaram suas igrejas, né? Que estão pregando outras coisas, eles estão até matando as pessoas, né? São mau pastores, mas Cristo não. Cristo é o bom pastor, tá? Eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá as suas ovelhas, a sua vida pelas ovelhas, né? Ele está curando cego, aleijado, trazendo vida eterna. Tudo isso Cristo está fazendo, né? Tudo isso Cristo está fazendo, mas os outros não, que os outros estão tirando, está levando para o lago de fogo, né? É isso que Cristo está dizendo. Mas o mercenário, que é os pastores de hoje, e os pastores dessa época aí, antes de Cristo, né, que é o pastor mercenário, o mercenário é o que não é pastor, de quem não são as ovelhas. Vi o lobo e as deixa a ovelha e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas, né? Então, são esses pregadores que estão vindo aí. Os lobos são os cães gulosos, né? Que Isaías fala lá em 56:11, né? Lobos são cães, né? São cães gulosos, né? E o lobo o arrebata, pega para eles, são os pastores falsos dos dias de hoje, nas falsas igrejas. E nesse tempo já existia, que está falando dele, Isaías falou dele e muito mais nos dias de hoje, né? Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, né? Então, quando ele é descoberto, né, uma falsa igreja, vamos supor assim, né, ele foge com o dinheiro do povo, né? Ele abandona as ovelhas, deixa a igreja para lá, se quando ele é perseguido pela justiça, né, pelo povo, né, porque tem muitos aí assim, ele fecha a igreja e se manda, né, para não pegar processo, para não ir preso. Então, Cristo já aqui relata dessa forma, nesse tempo aí, e isso serve nos dias de hoje, claramente, para os pastores mercenários, pastores que fazem teologia diabólica para enganar o povo, né, com suas falsas doutrinas e seus falsos mandamentos e suas falsas igrejas, porque só existe uma igreja verdadeira, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Leia Atos 20:28, né? Então o mercenário não tem cuidado das ovelhas e foge. Eu sou o bom pastor, ele repete de novo, e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, né? Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, Cristo está dizendo. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, que não são eles, né? Cristo está dizendo que quer resgatar essas ovelhas do aprisco de Deus, que era o povo israelita e as tribos que se bandearam para a legião do mal, que é esta, que Cristo está tentando buscar, e Cristo está dizendo que Deus deu para ele resgatar, e ele está dizendo, olha, além de vocês, eu ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, porque eles eram do aprisco de Deus. Essas ovelhas que Cristo está tentando resgatar, ele não seguia a lei de Moisés, não seguia os mandamentos de Deus, não estava no templo de Deus, essas ovelhas aí. Elas eram do aprisco de Deus, mas se bandearam
para outro aprisco, né? Estão na legião do mal. E Cristo está dizendo para ela, olha, eu ainda tenho outras ovelhas para resgatar, que não são desse aprisco. Também me convém agregar esta a elas, né? Eles querem se misturar com os gentios. Elas ouvirão a minha voz e haverá um rebanho e um pastor. Que é a doutrina que Cristo vai deixar para esse aprisco novo, que é o gentil, né? Para que o gentil venha seguir Cristo. Esse é o outro aprisco. E Cristo está dizendo, ouvirão a minha voz, né? E haverá um rebanho e um pastor. Que aprisco é esse? A igreja de Deus, esse é o aprisco, esse é o outro aprisco. Para os gentios se converterem na igreja de Deus e obedecer a nova lei, a lei de Cristo, a doutrina de Cristo e os mandamentos de Cristo. Esse é o novo aprisco, a igreja de Deus, né? E o seu pastor é ele próprio dentro dessa igreja, né? Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la, né? Se seguir esse mandamento, Cristo vai tomá-la de nós, né? Que é a vida para ter vida eterna. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tomar e tomá-la-á. Este mandamento recebi de Deus, meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa desta palavra, né? Então, depois que Cristo pregou essas coisas, aí as igrejas lá, nessa época, começaram a se dividir e tornar cada um a sua doutrina, como nos dias de hoje. Cada igreja falsa tem uma doutrina diferente. A igreja católica ensina uma doutrina, a igreja universal ensina outra, a igreja assembleia de fulana de tal ensina outra, a assembleia fulana de tal ensina outra, e assim sucessivamente. Cada uma tem a sua doutrina, toda ela doutrina de Satanás, porque eles pregam os seus próprios interesses, né? E não a salvação para a ovelha. Mas a igreja de Deus, que é o aprisco de Cristo, essa sim prega a salvação, né? Não é enganosa como essas falsas, porque é a igreja verdadeira, entendeu? Igreja de Deus, procure. Cuidado que tem igreja de Deus falsa, viu? Presta atenção na pregação, né? Na doutrina. O importante é a doutrina, se ela vem de Deus ou se vem do homem, né? Tem que prestar atenção se ela vem de Cristo ou do homem. Cristo já alertou sobre isso, né? E muitos deles diziam, tem demônio e está fora de si, porque esse povo está achando que Cristo está endemoniado, porque esse povo está na mentira, ensinando mentira, né? Tirando proveito para si próprio. É como nos dias de hoje. Se você chegar numa falsa igreja e pregar essa verdade para ele, né? Ele vai dizer que eu estou endemoniado, que eu sou de Satanás, porque quem é de Satanás é ele, e ele não quer acreditar na doutrina de Cristo, na verdade, e vai incomodar ele, né? E se possível ele vai dar em mim, vai me matar, vai fazer o que quiser, né? Mas aguentarei firme, porque é a verdade. Diziam outros, esta palavra não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos de um cego? Ele está dizendo, os outros, né, que acreditam, né? Os outros que acreditam em Deus estão falando essas coisas. Eu vou dar uma paradinha por aqui e que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, prosperidade, que vocês se mantenham firmes na doutrina verdadeira de Cristo, não na doutrina de homens, nem mandamento de homens, e nem na igreja falsa, e nem no falso pastor que faz teologia diabólica para enganar vocês. Procure a igreja verdadeira, já tem,
ela já está evoluindo para os dias de hoje. Igreja de Deus, procure. Cuidado que tem igreja de Deus falsa. Presta atenção na doutrina, né? Presta atenção na doutrina. Voltarei com o próximo vídeo, no mesmo capítulo de João 10, no mesmo capítulo de João 10, a festa da dedicação, né? A festa da dedicação. Jesus, interrogado pelos judeus, declara-se o Messias, Filho de Deus. Desejam apedrejá-lo e ele retira-se para além do Jordão. Esse é o próximo vídeo. Minha gente, vocês que estão vendo esse vídeo, deixe um joinha pelo menos, já que vocês não querem se inscrever, né? Custa se inscrever. Eu não estou obrigando vocês a nada, mas custa vocês que estão assistindo esse vídeo deixar um joinha. Custa, se você não é inscrito ainda, se inscrever, mesmo se você, só para ajudar o canal. Não é uma obrigação, não estou obrigando vocês a nada, estou pedindo uma contribuição por vocês assistir meu vídeo e deixar um joinha, né? O joinha é assim, que está lá. Inscrever-se no canal, meu canal chama-se Legião versus Religião. Ou então procure nos vídeos Antônio Vitor, lá no YouTube, né? Ou Pregação da Palavra de Deus, vocês vão me ver lá, eu pregando, e vocês dão um joinha nos vídeos, inscreve, né? Essa é a contribuição que eu peço de vocês, né? Que Deus abençoe a todos, né? Muita paz, já falei, vou falar de novo. Muita paz, saúde. E se mantenham firmes na igreja de Deus, a única e verdadeira. E tenho dito.